Olá, queridos amigos da TV A Caminho da Luz e da TV Mundo Maior. Estamos iniciando o vídeo com o estudo do livro A Caminho da Luz. Que alegria em podermos estar juntos através do programa Jesus e o Espiritismo com a minha apresentação, André Luiz Chiarini Vilar. Que os bons espíritos, que Jesus, o nosso Mestre Maior, nos abençoe, nos ilumine, nos ampare em mais este encontro de estudos. Gostaria de deixar o WhatsApp da TV, quem quiser entrar em contato comigo, mandar a sua mensagem, a sua participação, a sua sugestão, a sua dúvida, o número é 19 99778 2794. A sua mensagem ela é muito importante para mim e para o programa. Nós iniciaremos hoje o capítulo 16, a Igreja e a Invasão dos Bárbaros. E o item que veremos, vitórias do cristianismo. Começa Emmanuel. Lembrando que o livro A Caminho da Luz é psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Constantino, no seu caminho de realizações, consegue levar a efeito a nova organização administrativa do Império, começada no governo de Diocleciano, dividindo-o em 4 prefeituras, que foram as do Oriente, da Ilíria, da Itália e das Gálias, que por sua vez eram divididas em dioceses dirigidas respectivamente por prefeitos e vigários. Então, nos últimos vídeos, nós tivemos a oportunidade de repararmos quando ele tratou em capítulos anteriores, falando de Constantino, falando do papado. E aí nós vimos a necessidade de dividir o império em 4 para que não perdesse o seu território para os invasores. E aqui nós já começamos a ver sutilmente a igreja dominando o poder político também. Aqui nós vemos na última palavra do primeiro parágrafo, dirigidas respectivamente por prefeitos e vigários. Então nós percebemos que quando Constantino sobe ao poder, e nós temos um vídeo aqui falando só disto, ele dá dignidade aos cristãos. Mas os cristãos daquela altura, não aproveitando a bela oportunidade que tiveram, extraviam pelo caminho da luxúria, do materialismo, do poder temporal. Aquela simplicidade dos primeiros tempos dá lugar aos rituais, aos dogmas. A igreja passa a ter um exército para defender os seus interesses. E aí nós vamos vendo a sua decadência moral. Aqui nós não estamos falando da parte filosófica de uma doutrina, nem uma parte teórica da doutrina. Estamos vendo apenas e tão somente a questão que Emmanuel está nos apontando, que culminou para eventos como as cruzadas, as inquisições, as guerras santas, as invasões a Jerusalém, procurando sitiar aquela cidade. Então nós vemos que foi um período coletivo muito difícil. Lembremos que o Império Romano está passando por tudo isto por não saber usar dignamente o poder que ele tinha. Ele não veio, esse império não foi criado com o objetivo de escravizar, de dominar pela espada, tirando o livre-arbítrio da pessoa, da família, daquela comunidade. Não. Aquela nação, aquele império, tinha a responsabilidade de levar luz, levar o conhecimento, levar a dignidade, levar o pensamento da família, já que nós vimos em vídeos passados que o Império Romano, com esta ideia da família, ajudou com o pensamento dos atenienses a adquirirem a maioridade espiritual do planeta Terra, mas não conseguiram manter o propósito, pelo poder que eles passaram a ter, pela influência, pelo império, pelas inúmeras legiões, pelo poder que estava na mão de uma única pessoa. Tinha alguns representantes do poder máximo que estava no posto de César
que ouvia o Senado, ouvia os seus conselheiros, mas teve alguns como Nero, Calígula e outros que não davam atenção nenhuma para o que os outros pensavam, e chegou a ter Nero, por exemplo, que incendiou parte de Roma. Só que quando você coloca fogo, você não freia o fogo. E aquilo tomou uma proporção na cidade de Roma imensa. E nós já vimos nesse próprio livro, quem foram os bombeiros? Naquela época não havia, mas para usarmos uma terminologia moderna, que ajudou a apagar o fogo daquela altura e auxiliou na enfermagem dos doentes, os cristãos. Aqueles mesmos que eram mandados para as arenas, aqueles mesmos que eram mandados para os martírios, que eram perseguidos, que eram retirados as suas propriedades, pegavam os filhos, pegavam as filhas e escravizavam. Esses mesmos aguentaram a pressão, mantiveram-se na cidade e levaram consolo, enquanto que o restante, os nobres, os patrícios, os senadores, a cúpula junto com César, naquela época, com Nero, utilizando este título, refugiaram-se tudo para uma região próxima a Roma, ou mesmo mais para o sul da Itália. Então nós percebemos que os cristãos, eles foram muito bem até ter poder, até ter dinheiro, até ter fama, até chegar a ser a religião oficial do império. A partir dali, poucos foram os vigários, os padres, os cristãos que mantiveram a sua simplicidade. Até chegar no poder, por exemplo, o padre poderia casar. Até nesse momento não tinha necessidade do celibato, da pessoa manter a vida toda solteiro, achando que isso é um casamento com Deus. Eu posso ser casado com Deus, com a minha esposa, para a mulher com o marido, ou com a pessoa do mesmo sexo, e ser casado com Deus também, e ter Jesus no coração. Então nós percebemos as modificações pensando no dinheiro, as modificações pensando no poder temporal. E retifico aqui o meu convite, isto tudo que Emmanuel está falando no ascendente espiritual, nós percebemos também no ascendente físico, através dos livros de história. Continua Emmanuel: com a influência do vencedor da ponte Milvius, efetua-se o Concílio Ecumênico de Niceia para combater o cisma de Ário, padre de Alexandria, que negara a divindade do Cristo. Os primeiros dogmas católicos saem, com força de lei, desse parlamento eclesiástico de 325. Então, o Concílio de Niceia, o Concílio Ecumênico de Niceia, em 325, muito estudado também por todos nós na escola básica, num livro de história, na aula de história, ou vendo algumas coisas na parte de filosofia, nós percebemos que foi um momento importante, um divisor de águas. A partir dali, para se manter as pessoas fiéis àquela doutrina, começaram os dogmas. E aí começou aquela ideia, religião e doutrinação. Então, peraí, se a pessoa não está indo pelo livre-arbítrio, então vamos doutriná-la, dizendo que se a pessoa não fizer isso, é contra Deus. Que Deus não gosta de perguntas, vamos impor, é assim porque é assim, e Deus gosta que seja assim. E aí começaram a tirar Jesus daquelas reflexões, daquela simplicidade, daquele amor, e passou a ter o quê? Imposição. Por isso que a religião hoje ela tem um corpo doutrinário, mas por detrás dela tem uma filosofia de vida. Mas as pessoas mantiveram aquela ideia, é assim, e tirava o livre-arbítrio do outro pensar. Então foi a partir de 325. 325 já estamos falando no século IV. A partir do século IV, depois de 300 anos de um cristianismo puro, regido pelas perseguições, antes estivessem sendo perseguidos, antes estivessem reunidos nas catacumbas, nos cemitérios, nas jazidas, nas casas de pessoas simples, porque talvez nós não teríamos o que nós temos hoje. Um Jesus modificado, um Jesus deturpado, mas ele mesmo disse, na mensagem do Consolador Prometido, que se nós o amássemos,
não sei se realmente o amamos. Se nós o amássemos, ele enviaria um outro Consolador. Ele estava ciente que a nossa sede de poder, a nossa sede de domínio, de predomínio, de expansionismo, levaria aqueles homens, em algum determinado momento, sucumbirem. Então nós percebemos que o cristianismo ele teve dois momentos. Antes do século III, ou do século IV, já que estamos vendo 325, e depois do século IV. Antes era parecido com a Casa do Caminho, com as reuniões na casa de Simão Pedro, ao lado do lago de Genezaré, em Cafarnaum. Era regido pela simplicidade, era aquele exemplo de Jesus no meio da natureza, de Jesus com o povo. Aí depois disso vieram os dogmas, e cada concílio que teve foi piorando. Foi aumentando a imposição, foi aumentando a perseguição, foi aumentando os dogmas, até chegarmos na atualidade, em que se nós formos conversar com determinados chefes religiosos, eles falam que é uma heresia questionar um artigo dogmático de determinada religião, porque Deus não gosta de perguntas. Em pleno século XXI, nós temos que ouvir uma argumentação como esta. Então mudou, nós temos que evoluir, inclusive nós os espíritas. Nós não devemos ficar presos à doutrinação, não, nós devemos ficar presos ao esclarecimento. Se eu não entendo, eu não vou ser um bom espírita. Se eu não compreendo o que é ser espírita, naturalmente que os meus passos serão pequeninos e limitados. Nós escolhemos hoje, para falarmos nesse momento final do primeiro bloco, o livro Tributo a Chico Xavier. Foi o primeiro livro editado pela TV A Caminho da Luz e pelo CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. É um livro do Dr. Jarbas Leone Varanda, um companheiro que conviveu com o Chico em Pedro Leopoldo, quando ele estudava em Belo Horizonte, e conviveu com o Chico em Uberaba, quando ele retornou para a sua cidade, para a sua região. E esse livro tem casos interessantes que Dr. Jarbas foi pesquisando, entrevistando o Chico. É mais um livro que fala da vida do Chico, mais uma oportunidade de estudarmos o mineiro do século. Então quem quiser adquirir este livro e outros estarão ajudando a TV e ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui de Itapira. Você pode adquirir pela loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. E agora no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz tem o Seja Membro. Aproveite, clique neste botão e veja um dos valores que você pode contribuir mensalmente conosco e também estará ajudando muito a mantermos as atividades assistenciais numa época de desemprego, de pandemia, de famílias perdendo seus entes queridos e às vezes perdendo também o que possui materialmente. Então contamos com a ajuda de todos. Vamos para um breve intervalo e já retornaremos. Retornamos com o programa Jesus e o Espiritismo aqui pela TV A Caminho da Luz e também pela TV Mundo Maior. A TV Mundo Maior, tanto pelo seu satélite, a sua programação a cabo, quanto a TV A Caminho da Luz pelo seu canal no YouTube. Quem ainda não se inscreveu no canal da TV A Caminho da Luz, eu já peço desde já que a sua inscrição ela é muito importante. Hoje nós estamos vendo um assunto muito interessante a nós os cristãos. Vitórias do cristianismo. Então nós já vimos aquele grande problema que o cristianismo passou quando ele chegou por Constantino a ser a religião do império, a religião oficial do império. E aí nós percebemos o declínio moral, o declínio espiritual que aquela coletividade cristã passou a ter. E aí continua Emmanuel, nesse item que julgamos ser de fundamental importância para as nossas meditações. Ele continua nos ensinando. Fim do reinado de Constantino, aparecem os seus filhos que não lhe seguem as tradições. Em seguida, Juliano, sobrinho do imperador, eleva-se ao poder, tentando restaurar os deuses antigos, em detrimento da doutrina cristã, embora compreendesse a ineficácia do seu tentame. Então nós vejamos bem que o cristianismo naquela altura, apesar de ser uma coisa encoberta antes de chegar com Constantino ao poder,
ele já era uma doutrina, uma religiosidade, um culto a Jesus, a Deus, que começou a se espalhar pelo Império Romano. Começou lá na Judéia, começou na Palestina, começou na Galileia, e aquilo foi vindo para o centro do Império Romano. Antes de Constantino, não era difundido, porque as pessoas eram perseguidas, torturadas, mortas ou levadas para as arenas. Mas já havia um grupo de pessoas que seguiam Jesus. Às escondidas, reuniam-se nos cemitérios, ali nas catacumbas. E aí nós percebemos que quando Constantino ele proclama que sobe ao poder também a igreja com a sua doutrina, com a sua mensagem, com a sua filosofia, aquilo naturalmente fez com que os cristãos daquela altura, que estavam espalhados por toda aquela região, viesse a lume, porque eles não eram mais perseguidos, eles poderiam, em alto e bom som, declarar sua religiosidade. E aquilo foi criando adébitos, muitas pessoas não eram cristãs, não porque não se afinizavam com a mensagem, mas por conta das perseguições implacáveis. Lembremos que foram 300 anos de perseguições, de massacre. E não era uma ou duas pessoas que eram mortas não nas arenas, eram milhares e milhares. Quando eles reuniam em determinado dia na semana, no mês, eram milhares que iam, e aquele povo todo querendo o pão e o circo, aquele povo feliz porque só trabalhava, não tinha divertimento, não tinha nada. Ver aqueles cristãos sendo devorados era para eles o máximo da alegria e do contentamento. E aqui nós percebemos que quando Constantino retorna ao plano espiritual, já que é a única certeza que nós possuímos, só não sabemos quando, se será hoje, se será amanhã, se será daqui a 1 ano, se será daqui a 10 anos, eu creio que nem o otimista mais otimista ou o pessimista mais pessimista imaginaria que nós teríamos um ano passado, o ano de 2020, como nós tivemos. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. E aí a única certeza que possuímos é que um dia retornaremos para a nossa verdadeira pátria. E quando Constantino retorna à pátria espiritual, permanecendo aqui apenas os seus filhos, mas nós percebemos que um sobrinho, Juliano, ele sobe ao poder. E ele percebeu que não tinha tanta afinidade quanto Constantino tinha. O que aconteceu? Ele começou a enxertar novamente aqueles velhos deuses. Lembremos que o cristianismo é monoteísta, acredita num único Deus. O Império Romano, os gregos, os próprios egípcios eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, em deuses daqui, deuses dali, e é muito parecido os deuses de Roma com os deuses da Grécia, mudando apenas e tão somente o nome de um para com o outro, mas aquela cultura religiosa era muito similar. Só que ele percebeu, Juliano percebeu, que não estava sendo bem aceito como ele imaginava. Lembremos que essa cultura dos romanos, de acreditar em vários deuses, culto às divindades, isto durou muito tempo. Isto é bem antes da vinda de Jesus. Isto é com a formação do próprio império. Aqui já vimos aquela questão do povo etrusco, a fundação da cidade de Roma, aquela ideia de Rômulo e de Remo. Então nós percebemos que aqueles vários deuses, aquele panteão romano, nós percebemos que é de longa data. Só que Juliano percebeu que não foi bem aceito. O que ele imaginava? Eu vou instituir, vamos deixar essa bobajada toda do cristianismo de lá, vamos deixar essa história do meu tio aí de trazer os cristãos, trazer Jesus de Nazaré de lá, não. Vamos trazer novamente os nossos deuses e vamos cultuar as divindades. Só que Emmanuel diz que essa manobra não teve uma boa aceitação. E Emmanuel encerra este tópico de hoje dizendo, mas, por volta do ano de 381,
surge a figura de Teodósio, que declara o cristianismo religião oficial do Estado, decretando simultaneamente a extinção dos derradeiros traços do politeísmo romano. É então que todos os povos reconhecem a grande força moral da doutrina do crucificado, pelo advento da qual milhares de homens haviam dado a própria vida no campo do martírio e do sacrifício. Vendo-se o imperador, em 390, ajoelhar-se humildemente aos pés de Ambrósio, bispo de Milão, a penitenciar-se das crueldades com que reprimira a revolta dos Tessalonicenses. É interessante que Tessalonicenses é um dos agrupamentos que Emmanuel narra para nós com propriedade através do livro Paulo e Estevão, as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Então esse último parágrafo já nos dá aqui uma margem interessante para as nossas meditações. Então por volta de 381 surge a figura de Teodósio. Quem foi Teodósio? Ele foi aquela figura. Constantino, ele tem uma simpatia pelo cristianismo e ele permite que os cristãos eles cultuem livremente a sua religião. Ele não persegue, ele não censura, as pessoas poderiam pensar do modo que eles desejavam. Mas foi em 381, já havia passado o Concílio Ecumênico de Nicéia, em 325, já estamos em 381, já não temos mais Constantino. Juliano, há pouco tempo atrás na história, tentou novamente trazer o politeísmo romano, não funcionou, não houve aderência, e foi através de Teodósio, ele declarou ao Império Romano, que naquela época ainda continuava com uma proporção imensa de terras, declarou que o cristianismo era a religião oficial do Estado. Aqui no Brasil, por exemplo, o Brasil é um país em que a religiosidade é laica. O que isso significa? Eu posso ser católico, espírita, protestante, ateu, que eu não terei problema nenhum. Mas até hoje nós temos partes no planeta que a pessoa nasce em determinada comunidade, em determinada cidade, em determinada região, ela é obrigada a seguir por aquele caminho. Nós, no Brasil, o mundo livre, de um modo geral, não tem essa necessidade. Eu sou o que eu desejo ser e não sofro aquela perseguição. Eu posso sofrer aquela perseguição de uma pessoa que pensa diferente a mim e imaginar que a religião dela é melhor do que a minha. Isso é um outro tipo de preconceito, não é o caso que nós estamos vendo no dia de hoje. Nós percebemos também quando ele nos fala que eles passaram a ver a força moral da mensagem de Jesus. Eles começaram, quem? A população. A população começou a ver quem era Jesus na sua face divina. E aí o imperador, em 390, ele vai até o bispo de Milão, Ambrósio, e lá ele se rende penitenciando os seus próprios equívocos, devido à campanha que ele fomentou para que o Império Romano ele mantivesse a ideia dos vários deuses. E a partir daí, de 381, 390, a partir do século V, já passa a não ter mais aquela ideia do politeísmo romano, dos vários deuses. Então, aí nós começamos a ver aquela questão da decadência moral, da própria religiosidade, aquele culto à beleza exterior e não a manter aquela simplicidade do coração, como Jesus nos ensinou na sua existência toda. Então aqui nós temos um material muito interessante para as nossas meditações. Ao encerrar o programa de hoje, eu gostaria de deixar o nosso WhatsApp para contato. Mande sua mensagem, sua dúvida, sua participação ou simplesmente peça para receber diariamente as nossas mensagens, são gratuitas. O número é 19 997 7827 94. Do lado do botão inscreva-se ou inscrever,
ou em Portugal, subscreva-se, nós observaremos que temos o botão Seja Membro. Esse botão é um botão que quando o canal chega a 30 mil inscritos no YouTube, que é o caso da TV A Caminho da Luz, passamos dos 30 mil inscritos, você tem a oportunidade de habilitar. É uma plataforma do próprio Google, do próprio YouTube, em que você coloca alguns valores e as pessoas podem contribuir mensalmente ao período que desejar. Eu gostaria muito de esclarecer que toda esta renda vai para as atividades do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E estamos precisando muito da sua ajuda. Olha nesse botão Seja Membro, se inscreva no canal, habilite as notificações e seja membro. Estará nos ajudando imensamente. Ao encerrarmos o programa de hoje, rogamos a Jesus, o nosso magnífico Cordeiro que passou pela terra, iluminando os nossos corações, iluminando as nossas almas, dando-nos a força e o entendimento para prosseguirmos na jornada evolutiva. Até o próximo vídeo, até o próximo programa.